a mais uma unidade de estudo e vamos entender mais sobre ICMS, nos aprofundando em prestação de serviços de comunicação. O ICMS incide sobre serviços de instalação de linha telefônica? Então, muita atenção, pois o professor Edivaldo Nilo explicará tudo sobre este assunto. Bons estudos para você! Então, continuando nossa aula, incidência do ICMS sobre serviços de comunicação, como estávamos falando, o ICMS ele incide sobre serviços de comunicação propriamente ditos. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, consolidou a sua jurisprudência que não incide ICMS sobre serviços de atividade meio, também chamado de serviços acessórios ou complementares, também chamado em provas de serviços acessórios, complementares ou também preparatórios. Então veja que o STJ, quais são, Nilo, esses serviços chamados de acessórios, preparatórios ou serviços meios ou serviços complementares? São o seguinte, veja o que diz o STJ. Incide ICMS sobre os serviços de comunicação propriamente ditos, no momento em que são prestados, ou seja, apenas pode incidir ICMS sobre a atividade fim, que é o serviço de comunicação. E aí vem as chamadas atividades preparatórias, complementares, atividades meio ou atividades acessórias, que são, por exemplo, habilitação, instalação, disponibilidade de assinatura, cadastro de usuário e de equipamento e outros serviços complementares. Isso porque, nesse caso, o serviço só é considerado preparatório para a consumação do ato de comunicação. Então, preste atenção. Só incide ICMS sobre a atividade fim, o serviço de comunicação propriamente dito. Então, não incide ICMS sobre atividade meio, também chamada de atividade preparatória, também chamada de atividade complementar ou acessória à comunicação. Agora, perceba o seguinte, é importante você prestar atenção no seguinte. O Supremo Tribunal Federal está discutindo novamente esse tema. Foi pedido vista e esse tema certamente entrará na pauta desse ano de 2013 para sabermos se o Supremo Tribunal Federal acompanhará essa jurisprudência do STJ. Na minha opinião, tem uma grande tendência. Okay? Por exemplo, o ministro Teori Zavascki e o ministro Luiz Fux foram ministros que votaram a favor, quando eram do STJ, a este entendimento de só incidir ICMS sobre a atividade fim e não sobre a atividade meio ou complementar. Nesse sentido, veja que os serviços de instalação de linha telefônica fixa não são considerados serviços de comunicação, mas serviços de natureza meramente intermediária ou acessória. Do mesmo modo, o STJ compreende que, na prestação de serviços de adesão, habilitação, instalação de ponto extra, mudança de seleção de canais, de instalação de equipamentos e de assistência técnica de TV a cabo, não incide ICMS, pois não se inclui no conceito de serviços de telecomunicação previsto na Lei 8.977 de 95. Por exemplo, a NET vai à sua casa e vai instalar um novo ponto. Esse serviço não pode ser cobrado ICMS. Por quê? Porque é um serviço preparatório, intermediário ou complementar. Apenas sobre o serviço, nesse caso, de TV a cabo, que vai incidir o ICMS. Por exemplo, o serviço de pay-per-view. Agora, perceba que a instalação de ponto extra, a instalação de nova linha telefônica, por exemplo, ou se fazer um cadastro de usuário numa empresa de telefonia celular, não pode incidir ICMS, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então veja o que diz o STJ. Então consolidou de vez a tese de que os serviços de habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura, cadastro de usuário e equipamentos, entre outros, que configuram a atividade meio de comunicação, não sofrem incidência de ICMS. No outro ponto, na prestação, como eu já acabei de dizer para vocês, na prestação propriamente de serviços de TV a cabo, deve incidir ICMS. Claro,
no serviço de TV a cabo, você que é assinante da Sky, você que é assinante da NET, vai incidir ICMS sobre esse serviço. É considerado um serviço de comunicação. Agora, as atividades preparatórias ou atividade meio não vai incidir. Não são considerados prestação de serviço de comunicação, mas sim uma prestação de serviço de assistência técnica, incidindo, no caso, podendo incidir o imposto sobre serviço. Então, veja, quando um técnico da NET vai à sua casa e faz um serviço de instalação de um ponto extra ou de conserto, né, de uma linha que não está pegando muito bem, nesse caso não vai incidir ICMS. O ICMS, na verdade, vai incidir sobre o serviço de telecomunicação propriamente dito. Por exemplo, na semana passada, um operador da NET foi na minha residência e instalou um novo ponto. Vai ser cobrado sobre a instalação um valor de R$90. Sobre esse valor de R$90 de instalação simples de outro ponto, não pode incidir ICMS segundo o Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque é uma atividade meio, uma atividade acessória, e isso está caindo cada vez mais em concurso. Então, veja, o serviço de TV a cabo, agora, no caso do serviço de TV a cabo, incide. Então, o que é que diz a lei? Consiste por expressa disposição do artigo 2º, combinado com o inciso 5 do artigo 5º da Lei de Telecomunicações, 8.977/95, em serviço de telecomunicação, que é espécie de serviço de comunicação prestado por operadora que, utilizando um conjunto de equipamentos, instalações e redes de sua propriedade ou não, viabiliza a recepção, o processamento, a geração e a distribuição aos assinantes de programação e de sinais próprios ou de terceiros. Portanto, a prestação onerosa de serviço caracteriza a hipótese desse ICMS. Então, preste atenção o que cai em prova. Vocês sabem, e já estudou aqui comigo, isso é importante, que quando é TV aberta, como Globo, Record, SBT, Rede TV, serviços de TV aberta, não irá incidir ICMS. Por quê? Porque há uma imunidade prevista no texto constitucional. Existe uma imunidade tributária prevista expressamente no texto constitucional. Agora, quando é serviço de TV a cabo, canais, telecine, toda aquela prestação de serviço de pay-per-view, de net, de now, tudo aquilo ali vai incidir ICMS. Por quê? Porque não é serviço em TV aberta. Só há a imunidade, segundo o texto constitucional, quando não é cobrado qualquer valor quando é em TV aberta. Agora, TV a cabo incide, sim, o ICMS. E now, quando está ali cobrando um valor por uma prestação de um serviço de comunicação, também incidirá ICMS. Mas sempre quando for oneroso, ok? Quando há pagamento. Então, veja, no caso de serviço de pay-per-view, podemos utilizar os mesmos argumentos e também citar o parágrafo único do artigo 2º da mesma lei, que inclui tal serviço como espécie do serviço de TV a cabo. Pay-per-view, aí você já sabe, Canal Combate, não é? Aqueles serviços todos de Brasileirão, e agora tem esse serviço da Now também incidirá, porque aí está incluso no conceito de serviço de pay-per-view, incidirá o ICMS. Agora, pessoal, vamos falar, prestar atenção, vamos falar sobre o seguinte, a questão da incidência do ICMS sobre a importação de mercadoria ou bem. Preste atenção que, a partir da emenda constitucional número 33 de 2001, houve uma virada na nossa jurisprudência, né? Houve aí um passar de páginas. Entenda o porquê. Então, veja, você já sabe, incide ICMS sobre a importação de mercadoria ou bem. Então, o que acontecia? De 88 até a emenda constitucional 33 de 2001, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A
do texto constitucional não diferenciava a incidência do ICMS na importação da incidência normal do ICMS sobre circulação de mercadoria. Então, a jurisprudência, ela se consolidou no sentido de que o ICMS, mesmo na importação, só incidiria se houvesse circulação de mercadoria e se estivesse também o requisito da habitualidade nessa circulação de mercadoria. Por exemplo, uma pessoa viajava para Miami e trazia aí uma mercadoria. Eventualmente, o que acontecia nesse caso não incidiria ICMS nessa importação. Por quê? Porque faltava o requisito da habitualidade. Não era considerado uma atividade de comércio ou uma atividade empresarial. E, nesse sentido, a jurisprudência se consolidou. Por exemplo, importação de veículo, importação de televisão. O nosso querido STJ e o nosso querido Supremo Tribunal Federal entendia que faltava o requisito da habitualidade, no caso, se fosse esporádico, e não poderia vir a incidir ICMS. Não contente com isso, o Congresso Nacional modificou o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição. E acrescentou a ele o seguinte: manteve a redação original, só que falou o seguinte: mesmo se a pessoa importar uma mercadoria ou um bem, mesmo que não seja de forma habitual, e qualquer que seja a sua finalidade, incidiria ICMS. Então, a partir da emenda 33 de 2001, na importação de mercadoria ou importação de bem, não era mais necessário o requisito da habitualidade. Por quê? Porque o texto da redação original modificou e estabeleceu que não é necessária a habitualidade e não é necessário também discutir a finalidade comercial ou não dessa importação. Assim sendo, nesse sentido, o que aconteceu foi que o Supremo Tribunal Federal começou a entender que a simples importação de mercadoria ou de bem incidiria ICMS. Então veja aqui, junto comigo, a antiga redação do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, alineado da Constituição Federal. É o assunto que mais cai sobre ICMS em provas de concurso público. Então veja que ele estabelecia a incidência do ICMS sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço. Veja que essa é a antiga redação antes da emenda 33. Nos vemos daqui a pouco com a continuação desse ponto importante para concursos públicos.